Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma aula de Física comigo, professor Guilherme Dalmoro. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante na área da termologia, mais propriamente na área da dilatometria, da dilatação térmica, que é a dilatação dos sólidos. Vamos ver então a dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica. Você vai encontrar esses assuntos com muita frequência nos livros de física. Então hoje a nossa aula será a respeito então da dilatação térmica dos sólidos. E por que as substâncias se dilatam? Elas se dilatam uma vez que ao aumentar a temperatura, o grau de agitação médio, você deve lembrar que a temperatura de um corpo está relacionado com a agitação, grau de agitação médio das moléculas, e ao aumentar a temperatura, o grau de agitação médio das moléculas aumenta também. Então agora você deve estar se perguntando, tá, mas por que isso provoca um aumento das dimensões, do comprimento, da área ou do volume de um corpo? Imagine a seguinte situação, cada uma das minhas mãos representa uma molécula. Eu vou fechar as minhas mãos, então cada uma é uma molécula que compõe uma substância. Quando a temperatura está baixa, a agitação delas é menor, então elas podem ficar mais próximas. Ao fornecer calor, você aumenta a temperatura, consequentemente, aumenta o grau de agitação e a separação intermolecular média das moléculas aumenta. Consequentemente, as moléculas, na média, elas ficam mais afastadas entre si e, consequentemente, elas irão ocupar um espaço maior, fazendo com que, então, a substância como um todo ocupe um espaço maior. Então, basicamente, essa é a explicação física do ponto de vista microscópico que vai explicar por que ao aquecer uma substância, na enorme maioria das vezes, ela irá se dilatar. Então vamos aqui para a mesa que eu vou mostrar isso para você. Eu já listei aqui as 3 dilatações que nós vamos estudar. A dilatação linear, dilatação em uma dimensão, essa aqui é dilatação unidimensional, vou colocar aqui 1D. A dilatação superficial, que é bidimensional, 2 dimensões, e a dilatação volumétrica, que é tridimensional, 3D. Na realidade, toda substância, ao se dilata tridimensionalmente, mas em alguns casos é mais relevante a dilatação em uma das dimensões, então a gente analisa somente a dilatação naquela dimensão e chamamos, portanto, essa dilatação de dilatação linear. Em algumas situações, a gente analisa a dilatação de uma superfície e chamamos então de dilatação superficial. Mas a dilatação sempre é volumétrica e vamos analisar como tal quando as 3 dimensões forem relevantes na dilatação. Então, começando na dilatação linear, gostaria que você prestasse atenção nessa barra. Nós temos aqui um suporte na qual a barra está sustentada, a barra está na horizontal, ela possui um comprimento L0 a uma temperatura que eu vou chamar de T0. Então, o comprimento inicial, L0, é o comprimento da barra, aqui, a nossa L0, e ela está a uma temperatura T0. Então, ao aquecer, vou provocar um aquecimento, ΔT, então, é o valor da variação da temperatura. Lembre-se que ΔT é igual à temperatura final, menos a temperatura inicial. E esse aquecimento, então, mediante fornecimento de calor, vai fazer com que a barra, então, tenha uma dilatação, isso é um aumento no seu comprimento. Então, vou representar aqui essa mesma barra, agora aquecida. Vamos representar, então, a mesma barra, só que agora ela possui um comprimento maior, visivelmente maior. É claro que, na realidade, na maior parte das situações, a gente não consegue enxergar essa dilatação porque ela tende a ser uma dilatação muito pequena, mas nesse caso nós estamos aqui exagerando só para que fique realmente bem claro para você essa dilatação. Então, mais ou menos, essa quantidade aqui, esse comprimento, é o que nós vamos chamar de ΔL. E o que é ΔL? ΔL é a dilatação, que é igual ao comprimento final da barra menos o comprimento inicial da barra. É assim que nós determinamos a dilatação de uma barra. É o final menos o inicial. Consequentemente, nós podemos falar que o comprimento final da barra
é igual ao comprimento inicial mais o valor da dilatação, ΔL. Tá? Então, basicamente, essas duas equações são equações extremamente interessantes, importantes para calcular a dilatação como sendo a variação do comprimento e o comprimento final como sendo o comprimento inicial mais a dilatação. Agora você deve estar se perguntando quais são os fatores, quais são as variáveis que estão relacionadas a essa dilatação. Em outras palavras, a dilatação térmica linear de uma substância, de um corpo, depende de quê? Quais são esses fatores? Basicamente, são 3 os fatores dos quais depende a dilatação e eu vou listá-los para vocês aqui. Então, essa dilatação, ela depende primeiramente do aquecimento, isto é, do aquecimento ou do resfriamento. Aquecimento ou do resfriamento. Em outras palavras, essa dilatação depende da variação de temperatura que nós chamamos de ΔT. O segundo fator é o próprio comprimento inicial da barra. Vamos imaginar que essa barra aqui tem um comprimento de 1 metro, 100 centímetros. Então vamos supor que L0 é igual a 100 centímetros e que a dilatação ΔL da barra foi uma dilatação de 0,012 centímetros. Isso significa que se eu tivesse uma barra com o dobro do comprimento inicial, com 200 centímetros, para cada 100 centímetros ela teria essa dilatação de 0,012. Então, a dilatação seria de 0,024. Se eu triplicar o comprimento inicial da barra, a dilatação seria então 3 vezes maior. Isso significa que para cada unidade de comprimento você vai ter uma dilatação, de tal forma que quanto maior o comprimento da tua barra, maior será então a dilatação. Então o segundo fator que está relacionado com a dilatação é a dimensão inicial. Dimensão inicial da sua barra, né, do seu corpo que está dilatando, e a gente vai representar essa dimensão inicial por L0, porque é um comprimento. E o último fator é um elemento que depende da própria substância. Nós vamos chamar então esse elemento de coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação. E esse coeficiente de dilatação a gente vai chamar pela letra grega alfa. Então, aqui estão os 3 fatores que estão vinculados à dilatação de um determinado corpo, dilatação linear. É a variação de temperatura, que é ΔT, lembrando que ΔT é T menos T0, né? Isso é sempre importante a gente reforçar. A dimensão inicial, que é o comprimento inicial da barra, e um coeficiente de dilatação que depende da substância. Eu já vou trabalhar então com exemplo, com esse próprio exemplo que nós vimos aqui. Então essa barra ela tem um comprimento inicial de 100 centímetros, ela tem uma dilatação de 0,012 centímetros e vamos supor que esse aquecimento que foi provocado na barra é igual a 10 graus Celsius. Então vamos calcular, vamos ver, né, qual que é a equação então que provoca essa dilatação e vamos calcular o coeficiente então dessa substância para saber que substância é essa dessa barra. Muito bem, então como eu havia dito, a dilatação ΔL ela depende de 3 fatores, L0, né, alfa vezes ΔT. A dilatação é proporcional aos 3, aquecimento, dimensão inicial e o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. No nosso exemplo, a barra teve um ΔL, perdão. No nosso exemplo, a barra teve um ΔL de 0,012
centímetros. Tá? O ΔT, que foi o aquecimento, foi de 10 graus Celsius e o valor do L0 é igual a 100 centímetros. Vamos supor, então, que eu queira calcular o valor do coeficiente de dilatação dessa substância. Então, eu vou isolar, né, vou substituir os valores aqui na minha equação e vou isolar o alfa. O ΔL é igual a 0,012, o L0 é igual a 100, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes o ΔT, que vale 10 graus Celsius. Se você multiplicar aqui, então, vai dar 1.000. 1.000 é igual a 10, 10 a mais 3. Esse 12 aqui, ó, já vou escrever também em notação científica. Né? 0,012 em notação vai ficar 12 vezes 10 elevado a menos 3. É igual a 1.000, que é igual a 10 elevado à terceira, vezes alfa. Então, eu vou passar o 10 à terceira. Ele está multiplicando o alfa, né? Eu passo fazendo a operação contrária, eu vou passar ele dividindo. Vai ficar, então, 12 vezes 10 elevado a menos 3, sobre 10 elevado à terceira. Isso aqui é igual a alfa. Agora, você vai fazer aqui a divisão de potências de base 10. Como é que se faz uma divisão de potência de base 10? Né? Você repete a base da potência, que é 10, e subtrai os expoentes, então vai ficar 12 vezes, repete a base, que é o 10, subtrai os expoentes, é 3, né, menos 3, menos o expoente de baixo, que é 3, isso vai dar menos 6. Então, o valor de alfa, neste caso, é igual a 12 vezes 10 a menos 6. Agora você deve estar se perguntando assim, qual é a unidade desse coeficiente qual é a unidade deste coeficiente de dilatação térmica? Então, para isso, eu vou usar a própria equação, fazer uma análise das dimensões, e daí a gente volta aqui nesse valor e faz a interpretação. Então, isolando aqui o alfa, né? O alfa vai ser igual a ΔL sobre L0 vezes ΔT. O ΔL como unidade é o metro no sistema internacional. Você pode usar o centímetro, né? Porque no fim das contas vão cortar as unidades, né? Mas usando aqui o metro, né? Eu vou colocar um colchete aqui para representar que eu estou me referindo à unidade. Então, metro. A unidade de L0 também é metro. E a unidade no Sistema Internacional de Temperatura é o Kelvin, mas nessa situação eu vou usar o grau Celsius, porque como a gente está se referindo a uma variação de temperatura em Celsius é igual a variação de temperatura em Kelvin. Então você pode usar ambas as unidades. Então corta aqui o metro com metro, e a unidade desse coeficiente de dilatação linear vai ser igual a 1 sobre grau Celsius, que é igual a grau Celsius elevado a menos 1. Então, muitas vezes você vai ver, passa, né, o grau Celsius para cima, invertendo o sinal do expoente. Muitas vezes você vai ver a unidade de graus, do coeficiente de dilatação como sendo grau Celsius a menos 1. Então, o alfa, nesse caso, é igual a 12 vezes 10 elevado a menos 6 grau Celsius a menos 1. E qual é o significado físico desse coeficiente, que é o coeficiente do ferro? Tá? O ferro tem este coeficiente de dilatação, 12 vezes 10 a menos 6. O significado físico desse valor numérico representa que a cada variação, a cada aquecimento de 1 grau Celsius, você vai ter uma dilatação de 12 vezes 10 a menos 6 da unidade de comprimento que você tem. Por exemplo, se você tem uma barra de 1 metro de comprimento, uma barra de ferro de 1 metro de comprimento, para cada aquecimento de 1 grau Celsius de temperatura, você vai ter uma dilatação
de 12 vezes 10 a menos 6 metro. Se você estiver trabalhando em centímetro, como no meu exemplo, para cada grau Celsius, imaginando uma barra com 1 centímetro de comprimento, para cada grau Celsius de aquecimento, você vai ter uma dilatação de 12 vezes 10 a menos 6 centímetros. Então imagine, né, você aquecendo 1 grau Celsius, uma barra de 1 metro, você vai ter 12 vezes 10 a menos 6 metros de dilatação. É uma dilatação praticamente imperceptível. Ela existe, mas ela é bem pequena. Então, basicamente, essa é a aula inicial, a primeira parte da nossa aula de dilatação térmica dos sólidos. Começamos então com dilatação linear. Espero que vocês tenham compreendido, porque agora eu vou fazer a dilatação superficial e depois a dilatação volumétrica dos sólidos. Até lá.